Olá, meu aluno do canal Haroldo Vieira H, Haroldo Vieira História. Tudo tranquilo? Vamos para a aula 2 da nossa playlist Governo Geral e Câmaras Municipais na América Colonial Portuguesa. O importante é você entender, meu querido aluno, que nós estamos analisando a história do Brasil colônia a partir de conceitos que vão estruturar de maneira mais didática, de maneira mais simples, a sua análise histórica sobre a formação do Brasil. Sempre pensando o sistema econômico, as relações de poder ou o sistema político, trabalhando a formação da sociedade e suas relações, trabalhando o conceito de cultura, ideologia e mentalidade. Então esse é o nosso primeiro passo. O governo geral foi criado em 1548 pela coroa portuguesa e implantado em 1549 com a chegada do governador Tomé de Sousa à Bahia para a instalação do governo geral. Por que a coroa portuguesa decidiu por implantar essa instituição político-administrativa no Brasil? Para, anote aí, promover uma centralização da administração colonial. Essa centralização visava, na verdade, reestruturar a dinâmica do poder, reestruturar o processo de controle administrativo do território colonial português na América do Sul. Essa área que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, essa porção mais a leste, seria a América de colonização portuguesa. À época, aproximadamente 1/3 do nosso atual território geográfico. Então, o sistema de governo geral representou uma centralização político-administrativa após o fracasso do sistema de capitanias hereditárias. É claro, e você sabe disso, que o sistema de capitanias não será extinto. Ele será, na verdade, readequado, ele será, na verdade, reestruturado a partir de uma nova concepção. E qual é essa concepção? Um aumento da presença administrativa do Estado metropolitano português na colônia. Ou, simplesmente, para você lembrar, uma centralização político-administrativa visando ajustar os mecanismos de funcionamento do poder de acordo com os interesses da metrópole e os seus agentes políticos em território colonial. Então, uma centralização político-administrativa visando uma maior participação do Estado português na colônia. Estruturar, portanto, a administração colonial, estimulando o povoamento do território da colônia, a sua defesa estratégica, a sua exploração econômica, enquadrando o funcionamento da colônia à lógica do mercantilismo. A colônia precisaria responder economicamente à metrópole, funcionando como uma colônia de exploração. Além de povoar, defender e explorar economicamente, também implantar os princípios da contra-reforma na colônia, ou seja, implantar a catequese das populações nativas, a catequização dos índios. Esse seria, em linhas gerais, os principais elementos que definem o governo geral. O regimento de Tomé de Sousa, também conhecido como regimento de Almerim ou regimento da Castanheira, contém as principais funções ou atribuições do governador geral. Caberia ao governador geral estimular o povoamento da colônia, fundando vilas e povoados, atrair colonos doando-lhes lotes de terras, doando-lhes unidades fundiárias conhecidas como sesmarias. Essas sesmarias visavam aclimatar o colono à terra, vincular o colono português ao solo da colônia e dar-lhe uma função econômico-produtiva, ou seja, atrelar o homem à terra, criando aqui uma sociedade com uma vocação agrícola, atendendo assim os interesses da coroa portuguesa, que era gerar uma renda a partir da exploração da terra e, ao mesmo tempo, criar uma vocação desses colonos para que se enraizassem, para que criassem uma pertença, uma identidade com a colônia, algo que é bastante complicado. Doar sesmarias, instalar engenhos para a produção da cana-de-açúcar e também desenvolver outras atividades econômicas que agregariam valor à colônia, valorizariam a terra, estimulariam o trabalho, gerando o entusiasmo do homem que irá vincular-se à terra. Colonizar é isso,
Lembra das aulas de Roma Antiga? Colonizar vem de colon, ou seja, vincular ao solo, vincular à terra. Isso vai trazer uma marca cultural muito grande. O nosso sistema primário exportador ou agrário exportador, que ainda é predominante no Brasil, tem como característica essa herança da colonização, quase que uma mácula, uma estrutura de origem, né, da colonização do Brasil. Explorar e descobrir os sertões são todos os territórios para além da linha imaginária de Tordesilhas. Lembre da dicotomia litoral e sertão, o litoral nordestino, o litoral da cana-de-açúcar e da pecuária e os sertões da exploração das drogas do sertão, do extrativismo vegetal, das bandeiras, né, de apresamento, das entradas, das bandeiras de prospecção, das monções, que eram as expedições de comércio. Sempre trabalhando o sertão como um território a ser descoberto, uma fronteira a ser vivenciada, experienciada no dia a dia. Como diz o historiador Sérgio Buarque de Holanda, na sua conhecida obra Caminhos e Fronteiras, o que gera a fronteira é a dinâmica da convivência, ou seja, criar uma forma desses colonos permanecerem na terra, ou seja, desbravar os sertões. Promover a criação de feiras, né? Estimular as trocas comerciais, a estruturação de uma economia de mercado para a comercialização dos excedentes agrícolas. Combater os corsários, os bucaneiros e também os piratas que estivessem ameaçando o território costeiro da colônia. Era muito comum, desde o período colonial, o envio de expedições guarda-costas e expedições militares por parte da coroa portuguesa, visando repelir, visando expulsar esses potenciais invasores, representantes de outras nações, de outras sociedades que tentavam também apoderar-se do território colonial ou, quando muito, praticar o comércio, a relação de escambo com os indígenas. Era muito frequente o escambo do pau-brasil no território costeiro da colônia com os elementos indígenas. E os portugueses fundaram feitorias, construíram fortificações no nosso litoral e também estimularam essas expedições para o patrulhamento do território costeiro do litoral do Brasil. Garantiu os direitos de monopólio da coroa portuguesa sobre a exploração das riquezas da colônia, principalmente a exploração do pau-brasil, pacificar e também combater as tribos indígenas hostis que oferecessem resistência ou que, de alguma maneira, amedrontassem ou atacassem os colonos ou até mesmo as que rejeitassem o trabalho da catequese. Estabelecer a guerra e paz com os povos indígenas, numa dicotomia que marca muito a política indigenista da coroa portuguesa. Paz aos vassalos e guerra aos gentios, aos bárbaros, ou seja, aos índios que desenvolvessem alguma forma de resistência ao domínio colonial português no Brasil. Também, claro, promover a sua catequese, estimulando e apoiando a presença e o trabalho das ordens missionárias. Edificar fortes e construir navios para a armada de guerra portuguesa no território colonial. Também armar os colonos para defender o território das capitanias. O governador-geral, muito embora representasse a autoridade régia na colônia, ele era auxiliado por 3 outras autoridades. Um ouvidor-geral, que você chama de ouvidor-mor, que significa maior, responsável pela justiça, ouviria as queixas, as denúncias e encaminharia às autoridades coloniais competentes. Ou, se isso demandasse uma resolução em instância superior, encaminhar o processo à metrópole. O provedor-mor, ou provedor-geral, encarregado da fazenda, ou seja, a cobrança dos impostos, e o capitão ou alcaide-mor, responsável pela defesa territorial e pela defesa também do território litorâneo da colônia.
Tomé de Souza é o primeiro governador-geral, chega a Salvador em 1549 e escolhe Salvador para ser a sede do governo geral na colônia. Além de promover uma centralização administrativa e intensificar a presença da metrópole na colônia, o governo geral passará a estruturar de maneira mais sistemática, de maneira mais organizada, a administração colonial, fiscalizando a administração, orientando os agentes colonizadores e até mesmo punindo os excessos, os desmandos, todas as atitudes que causassem dano ao erário régio, ou seja, ao tesouro real da coroa portuguesa. Então, Tomé de Souza, como você já pode vislumbrar nas atribuições do governador-geral, no seu próprio regimento, também conhecido como Regimento de Tomé de Souza, ele vai trazer os primeiros catequistas, os primeiros padres católicos para procederem o trabalho de evangelização dos povos nativos. Vem em sua comitiva o padre jesuíta Manuel da Nóbrega. Transformou Salvador na primeira sede da administração colonial, funda a primeira representação da Igreja Católica na colônia, o bispado, sediado na cidade de Salvador, na capitania da Baía de Todos os Santos, que foi adquirida pela coroa portuguesa para tornar-se uma capitania real, ou seja, uma capitania régia, diretamente administrada pela coroa portuguesa através do seu representante, que é o governador-geral. Fundou o Colégio dos Meninos de Jesus na Bahia, sob a responsabilidade dos padres jesuítas. As missões religiosas na colônia sempre estão ligadas ao trabalho religioso e também educacional. A igreja, como detentora dos fundamentos da cultura, a igreja, como uma aliada primeira do Estado, seria responsável pela educação dos filhos dos colonos. Uma educação humanista, mas uma educação dogmática. Uma educação ortodoxa, reto sentido, ou seja, converter os índios à fé católica e também à ideologia da colonização, tornando-os vassalos da coroa portuguesa, tornando-os aliados, tornando-os atrelados a esse mecanismo de dominação, de opressão colonial, que é também a política implementada pelas missões religiosas na colônia. Vamos trabalhar isso muito diretamente quando estudarmos a história da Amazônia e a história do Amapá. Não perca as nossas aulas deste capítulo. Incentiva o fomento da grande lavoura açucareira com o investimento em grandes engenhos. Fomentar a grande lavoura para intensificar a vocação agrícola do Brasil. Sempre trabalhando essa ideia de que o Brasil seria um grande canavial, uma área de agricultura extensiva voltada para a produção de gêneros agrícolas para a exportação. O latifúndio, a monocultura, a exportação e a escravidão. O famoso sistema de plantation, trabalhado lá na nossa aula número 3, sobre economia colonial açucareira. Visite a nossa playlist, assista essa aula importante para a sua preparação para o Enem, vestibulares e concursos. Introduziu a pecuária, estimulou a atividade da criação do gado, deslocando para o interior da colônia. Em 1550 e 1551, desembarcam os primeiros grupos de africanos escravizados na colônia. Populações vindas da Guiné Portuguesa, populações vindas do Reino do Congo, populações originárias da África Atlântica, criando um frequente comércio transatlântico de escravos. Catequese, lavoura, escravidão e a presença da metrópole como os principais elementos dessa engrenagem que é o sistema colonial. Vamos falar agora de Duarte da Costa, o segundo governador-geral que administrou a colônia entre 1553 e 1558.
Duarte da Costa também apoiou a vinda de ordens missionárias católicas, trazendo em sua comitiva o padre José de Anchieta, importante catequista, importante articulador da aliança com as etnias indígenas que habitavam a região sudeste, como foi o caso da pacificação dos índios tamoios. Anchieta vai atuar nessa estratégia de conversão do gentio, a conversão à fé católica e, ao mesmo tempo, a sua doutrinação político-ideológica, tornando esses índios vassalos do rei de Portugal. Também esses jesuítas aqui instalados vão fundar um novo colégio na capitania de São Vicente, que depois irá denominar-se São Paulo. Fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554. Piratininga era um antigo povoado indígena, um antigo conglomerado de aldeias, uma região onde os indígenas desenvolviam o processo de salga do pescado, faziam o processo de beneficiamento do pescado. A expressão Piratininga significa peixe seco. E depois os jesuítas ali instauraram um aldeamento religioso, uma estrutura missionária. E neste local, onde ficava a aldeia de Piratininga, foi fundado o Colégio de São Paulo. Muito importante neste processo de inserção sociocultural do elemento indígena no formato do sistema de colonização portuguesa. Como esses padres controlavam a educação e a cultura, eles irão infiltrar, eles irão perpetrar a ideologia do colonialismo, tentando quebrar resistências, articular alianças e assim fazer avançar a empresa colonial. Foi demarcada a província jesuítica do Brasil, na região sudeste, como área de missões, área de trabalho missionário. Vão ocorrer também algumas tensões, vão ocorrer alguns conflitos, alguma queda de braço entre colonos aqui estabelecidos e os padres católicos. Além dessa tensão entre católicos e colonos, sobre quem teria o direito de explorar a mão de obra indígena, uma outra questão também foi a desobediência ou o confrontamento que alguns proprietários irão representar a determinadas ordens baixadas pela coroa portuguesa, através do governo geral. É importante você entender que o sistema de governo geral vinha para dar suporte às capitanias hereditárias. Esses capitães donatários não vão perder a sua autonomia. Não existe um rei que manda em todos. E nem um governador geral capaz de sozinho centralizar a administração da colônia. É preciso que se respeite a dinâmica da negociação. O jogo de interesses, as acomodações para evitar resistências ou rupturas. Então, muitos latifundiários, muitos colonos sentiram-se afrontados pela presença das missões que começaram a colocar restrições, interdições à escravização do índio. A partir de uma bula papal que reconhece, em 1570, que o índio possui alma inocente pagã, devendo ser resgatado à fé católica, alguns padres reivindicarão a tutela do indígena. E isso vai representar para os colonos uma interferência na própria gestão da força de trabalho na colônia. A quem cabe o direito, então, sobre o índio? Aos padres ou aos colonos? E a coroa portuguesa, por várias vezes, teve que intervir, teve que dirimir essas tensões, baixando uma série de determinações, uma série de ordenamentos, de cartas régias, no sentido de equilibrar essa tensão entre esses agentes colonizadores, ou seja, os representantes do Estado
e os representantes da igreja na colônia. Um exemplo disso foi a tensão entre Dom Álvaro da Costa, sobrinho do governador Duarte da Costa, e o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, que teria reclamado junto ao ouvidor geral da conduta do filho do governador. A sua conduta afrontosa, a sua conduta desrespeitosa com as filhas de alguns colonos. Pôs-se em xeque também a aplicação dos recursos do erário régio. O bispo Dom Pero Fernandes Sardinha chegou a viajar a Portugal para registrar uma denúncia contra o fidalgo Dom Álvaro da Costa. Acabou morrendo durante a viagem. Mas esse episódio da disputa entre Dom Pero Fernandes Sardinha e o fidalgo Dom Álvaro da Costa é uma narrativa que exemplifica essas tensões inerentes à própria dinâmica da colonização. Quem manda mais e a quem se deve obedecer é um problema frequente no Brasil colonial. Em 1555, a invasão francesa à Baía da Guanabara. Um militar francês chamado Nicolas Durand Villegagnon, com apoio dos índios tamoios, ocupa a Baía da Guanabara, fundando a França Antártica, uma colônia francesa no sudeste do Brasil, um enclave territorial francês no Brasil. Visite a nossa aula número 8, Invasões Estrangeiras ao Brasil Colonial, e lá trabalharemos detalhadamente esse tema. Então, essa invasão francesa à Baía da Guanabara e a própria aliança da Confederação dos Tamoios com os invasores franceses demonstra os limites desse sistema. Essa engrenagem do sistema colonial vai encontrar alguns percalços, dentre eles a constante ameaça estrangeira e também a resistência indígena. Mendes Sá, o terceiro governador-geral, a partir de 1558, virá para, metaforicamente falando, apagar incêndios. Ou seja, resolver esses gargalos, intervir nessas situações conflituosas, fortalecendo, consolidando o governo geral na colônia. Enfrentar a autonomia, a resistência de alguns donatários em acatar ordens, em seguir algumas determinações, cumprir com os protocolos de obediência, como a arrecadação dos impostos, o provimento das autoridades, a própria ação colaborativa com os missionários católicos, ou seja, enquadrar as gentes, né, os chamados reinóis, os chamados colonos portugueses, a essa linguagem da colonização, ou seja, a linguagem da obediência, da hierarquia, da governança das terras, como dizia-se à época. Expulsar os invasores franceses, o que será feito pelo seu sobrinho, Estácio de Sá, que comandando uma armada consegue expulsar os franceses da Baía da Guanabara. E uma virada de mesa, uma alternância da estratégia no trato com os índios foi a catequização dos tamoios e a pacificação da Confederação dos Tamoios. Os jesuítas, na figura do padre Manuel da Nóbrega e do padre Anchieta, conseguiram, através de um processo de cooptação das lideranças indígenas, convencer os caciques Cuyambebe e o seu filho Coaquira a aliar-se aos portugueses, abandonar a aliança com os franceses e aderir à aliança com a coroa de Portugal. Aí você vai entender neste episódio da pacificação dos índios tamoios como era importante esse contato, esse trato com os indígenas. E assim avança esse processo estratégico. Este episódio, conhecido como a Paz de Peroígue, marca
essa nova etapa da consolidação do governo geral. Pelo menos momentaneamente, este foco de resistência que foi a Confederação dos Tamoios representará uma espécie de avanço nessa dinâmica da colonização, diminuindo ou pelo menos administrando de maneira mais controlada essa resistência indígena. A catequese será a estratégia colocada em ação. Foi fundada a cidade, a povoação conhecida como Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, selando assim a conquista deste território da região sudeste, território importante e território até então instável, território até então de dificuldades para o avanço da colonização. No campo econômico, o governador Mendes Sá estimula a implantação de novos engenhos, avançando no processo de desenvolvimento da lavoura da cana-de-açúcar e vai apoiar o processo de contrabando, o processo de tráfico, o processo de deslocamento compulsório de populações do continente africano para o território colonial brasileiro. O tráfico negreiro como um elemento estruturante desse processo colonizador. Na nossa próxima aula, na nossa aula 3, em que vamos falar de sociedade colonial, falaremos dos principais grupos étnicos inseridos nessa história da colonização, vamos destacar, além do elemento indígena, também o elemento africano. E a partir desse processo, em que se intensifica a importação de grupos africanos escravizados, o setor econômico é abastecido de braços para a grande lavoura. E os colonos, supridos dessa demanda, da qual tanto reclamam, que é a falta de mão de obra para o plantio, para a grande lavoura. Já que há dificuldades para a captura e escravização do indígena, seria como uma política de solução para o suprimento dessa mão de obra. Outro aspecto importante deste processo são as divisões administrativas que serão promovidas a partir do século XVI com a instalação do governo geral na colônia. Em 1572, nós vamos ter a divisão do território colonial brasileiro em duas áreas administrativas. O governo do norte, compreendendo uma parte do nordeste, do Maranhão e do Grão-Pará, e o governo do sul, compreendendo o nordeste e uma parte do sudeste. Qual era a ideia? Qual era a estratégia? Dar suporte às vilas e às capitanias mais distantes. Ficaria muito difícil uma resposta rápida, por exemplo, a uma povoação do Maranhão ou do Grão-Pará que sofresse um ataque de grupos indígenas. Então, a partir de um destacamento militar situado em uma capitania mais próxima, a partir da ação direta de algumas autoridades coloniais portuguesas ali instaladas, ficaria mais imediato, mais célere, mais rápido, portanto, a resposta do Estado. Sempre na mesma lógica da nossa explicação, ampliar a presença do Estado, dar suporte à colonização, promover o povoamento, a defesa, a exploração econômica e a catequese. Daí porque a divisão administrativa da colônia em duas áreas, a colônia do norte e a colônia do sul. Em 1621 nós teremos uma nova divisão, representada aqui neste mapa, o estado do Maranhão e Grão-Pará, que compreende toda essa área da região nordeste e uma pequena parte da região norte, e a região sudeste e uma pequena parte do sul, o estado do Brasil. Com o passar dos anos, a divisão político-administrativa sofre alterações. Na época da colonização, essa primeira divisão foi em capitanias hereditárias e a seguir dividido em dois estados coloniais, duas grandes regiões administrativas. O estado do Maranhão e Grão-Pará, norte e nordeste, e o estado do Brasil, nordeste, sudeste e sul. Com a expansão da colonização,
o Brasil começou a ser ocupado, a ser povoado, e a gestão administrativa, assim como a presença governamental, intensifica-se. Aqui uma outra imagem do estado do Maranhão e Grão-Pará, mais específica, com capital em São Luís e também com uma presença de aparatos estatais na região de Belém, que posteriormente será chamada de Grão-Pará. Então esse estado aqui abrange uma parte, não é, do sertão, uma parte do extremo norte, uma parte do extremo norte da região nordeste e o norte do território colonial. De Natal em diante, em direção a Salvador, em direção ao sudeste, nós temos o estado do Brasil. Então, o estado do Maranhão e Grão-Pará, estado do Brasil, essa divisão que irá perdurar até meados do século XVIII, quando nós teremos uma reconfiguração territorial implementada pela administração pombalina. Então, esse mapa interessante, ele destaca para você os territórios coloniais, o território do estado do Brasil e o território do estado do Maranhão e Grão-Pará. Isso se deu muito em função da União Ibérica, dos rearranjos, das reconfigurações político-administrativas e a própria necessidade de responder às demandas coloniais. Responder aos apelos dos colonos por mais recursos, por mais efetivos militares, por mais aparatos econômicos. Então, dessa maneira, durante a União Ibérica e no período posterior a ela, nós teremos essa configuração do que à época se chamava América Portuguesa. Estado do Maranhão e Grão-Pará, capital São Luís, e Estado do Brasil, permanece a capital Salvador. Vamos falar agora das câmaras municipais para encerrar a nossa segunda aula. As câmaras municipais, ao lado do governo geral e das capitanias hereditárias, constituem-se o que nós chamamos de administração colonial da América Portuguesa. Lembrando que o governo geral não irá extinguir as capitanias, muito pelo contrário, elas terão um apoio mais efetivo do Estado, sendo apenas subordinadas a uma autoridade central, sendo apenas fiscalizada mais de perto, respondendo mais diretamente. Isso não quer dizer que os donatários deixarão de exercer autoridade em sua jurisdição. Até porque o sistema colonial e o próprio aparelho de Estado, ele precisa funcionar de maneira descentralizada. A centralização vai ampliar a descentralização. Por quê? Quanto mais poder você transferir para outros, menos poder uma autoridade central exercerá. Não imagine que o governo geral vá dar conta de tudo. Ele precisa de gente empenhada nessa gestão dos interesses da coroa portuguesa. Então, o sistema de capitanias hereditárias não será extinto, ele será apenas reestruturado, reconfigurado e subordinado à autoridade central, o governador-geral sediado na Bahia. Mas, dentro das capitanias, existe um outro órgão importantíssimo, as chamadas câmaras municipais, que em algumas referências bibliográficas você encontra também com a nomenclatura Senado da Câmara. As câmaras municipais transformaram-se numa das principais formas de administração da colônia. Um dos principais núcleos do exercício do poder na colônia. Principalmente pelo fato de que as câmaras municipais, elas eram responsáveis pela administração das vilas, das povoações e das cidades. E é por isso que as câmaras municipais sobrevivem até hoje. As câmaras municipais tornaram-se, portanto, como importantes núcleos ou centros do exercício do poder político na colônia, sobretudo por serem a instituição com a qual a população tem maior contato, tem maior convívio, tem maior interação em seu cotidiano social e político.
Qualquer problema chega primeiro à Câmara Municipal, para depois ser levado ao ouvidor, para depois chegar à mesa do governador, para que despache ordens régias nesse sentido. Portanto, é importante entender que a centralização ela é acompanhada de uma descentralização. Essa é a dinâmica do funcionamento do Estado metropolitano português. Portanto, as câmaras municipais têm essa finalidade, dar suporte à administração local das vilas. E elas são instauradas juntamente com a fundação das vilas. Era quase que um protocolo oficial. Quando uma vila ou uma cidade é criada, é oficializada ou instalada, junto com ela é instaurada a Câmara Municipal, que é o símbolo da autonomia político-administrativa e do reconhecimento por parte da coroa portuguesa da importância do poder local. O poder dos donatários, o poder dos latifundiários, o poder da aristocracia agrária, o poder das grandes famílias coloniais. Essa elite colonial que formou-se aqui, da própria necessidade do Estado exercer a sua autoridade. O rei não manda sozinho, ele precisa de pessoas capazes de exercerem a governança de seus domínios coloniais. Aí você entende como que elas são importantes e como é que elas vão perdurar ao longo do tempo, já que você vai entender a história sempre como permanência ou ruptura. Uma das permanências históricas, uma das reminiscências históricas, é a presença das câmaras municipais. Quando uma cidade é criada, a Câmara Municipal é instalada junto com a vila e também é erguido um monumento chamado Pelourinho, ou Poste de Pelourinho, que representa também, que simboliza também a autonomia local. Quando se chegava a um lugar e ele possuía uma Câmara Municipal, um Pelourinho, uma Fazenda Régia, que é o órgão responsável pela cobrança dos impostos, e uma cadeia real, esses 4 elementos materiais, esses 4 órgãos político-administrativos, a Câmara Municipal, o Monumento do Pelourinho, a Fazenda Régia e a cadeia real, isso simboliza que aquele lugar detém uma autonomia, um poder local, uma jurisdição que lhe é própria. Claro, subordinada à metrópole, mas respeitando a sua dinâmica interna, respeitando quem manda naquele lugar. Pois o rei só manda se a sua ordem chegar nas esferas do poder mais longínquas. E onde é que a população está? Nas capitanias, nas vilas e povoados. Então elas vão exercer as funções de Estado, a administração pública, as obras, a limpeza urbana, a cobrança dos tributos, os códigos de postura, as leis, as ordenações régias ou as determinações locais e até também o indiciamento e a aplicação da justiça. Ou seja, ela vai exercer as funções políticas, as funções legislativas, as funções administrativas, as funções tributárias e também judiciárias. Ou seja, as principais funções de Estado. Quem ocupará os cargos das câmaras municipais são os chamados homens bons, a chamada elite colonial. Aqui, uma representação do ato de fundação da vila de São José de Macapá. A vila portuguesa criada em 1758 por ordens do Marquês de Pombal, executadas pelo seu irmão Francisco Xavier Mendonça Furtado, governador do estado do Grão-Pará. Aqui você tem o levantamento do Pelourinho de Macapá. Ficava em frente à igreja matriz, que aqui ainda é representada como uma edificação em madeira. Mas, na presença de autoridades portuguesas,
de algumas famílias, e aqui o elemento indígena representado, você tem na obra do professor Fernando Rodrigues dos Santos, que teve a nossa colaboração, publicada em 2017, mostrando aqui o ato de fundação, a elevação do antigo povoado de Macapá à categoria de vila, a vila de São José de Macapá. No dia em que Macapá tornou-se vila colonial, ganha a sua Câmara Municipal e é levantado o seu poste de Pelourinho. Então essa instituição, o Senado da Câmara ou Câmara Municipal, tinha os seus cargos reservados às famílias de maior destaque que residissem naquela jurisdição, naquele território, naquela região. Em sua grande maioria eram filhos de portugueses ou reinóis, indivíduos nascidos no reino de Portugal, que por critério de origem, de sangue e parentesco, tinham direito a ocupar os cargos de vereadores das câmaras municipais. Como esses cargos eram restritos a esse grupo seleto de notáveis, se diz que esses indivíduos eram conhecidos como homens bons. A aristocracia colonial, a aristocracia agrária, numa sociedade colonial com elementos de cunho estamental, onde a posição social do indivíduo é determinada pela origem, pelo sangue, pelo parentesco, também pelo fato de possuir terras, ser proprietário de terras, ser senhor de escravos era um pré-requisito exigido para o exercício de um cargo na Câmara Municipal, ser do sexo masculino e ser católico. Então, os homens bons eram os homens brancos nascidos em Portugal ou filhos de nobres portugueses, proprietários de terras e de escravos, e sem nenhum grau de parentesco por exigência étnico-racial com indígenas, com africanos e nem terem parentesco com protestantes, com muçulmanos ou judeus. Analise aí a quantidade de critérios para o exercício dos cargos públicos na colônia. Lá na sua competência 5, compreender o processo de construção da cidadania e da democracia no Brasil para estimular a participação consciente de indivíduos na sociedade, isso aqui é um prato cheio para você fazer o link com essa competência e esta habilidade. Cidadania e democracia, que são termos historicamente muito complicados para você analisar. Democracia e cidadania como algo muito tardio, muito recente, já que o exercício dos cargos era ultra restrito. Há uma série de restrições, de cláusulas de barreira, raça, gênero, religião, riqueza e origem. Portanto, é quase que uma cadeia inquebrável o acesso a esses cargos. E o acesso a esses cargos dava notoriedade, nobilitava esses indivíduos que às vezes nem eram assim tão ricos na metrópole, mas que aqui fixaram residência com seus familiares e aqui receberão os cargos da burocracia estatal. Receberão terras, receberão suporte financeiro para a instalação de engenhos, atuarão nas companhias de comércio, atuarão nas tropas armadas, as chamadas entradas e bandeiras, e criarão, portanto, o que o professor Raimundo Faoro chama de sociogênese do patronato brasileiro, da elite colonial. A elite originariamente ligada à terra, ao parentesco, à riqueza e às funções de status, às funções de relevância social. Então, essa elite colonial, que recebe a nomenclatura de homens bons, é quem exercerá, na verdade, é como se diz no popular, quem vai tocar o barco, quem vai tocar à frente a máquina estatal.
E nem sempre esses homens bons exerciam as funções públicas com a estrita preocupação pública. Surge um fenômeno antropológico, sociológico e histórico chamado patrimonialismo. Patrimonialismo ou confusão público-privado, como diz o antropólogo Roberto da Mata. Fazer uso de um cargo público, fazer uso de uma função pública ou do próprio poder público em benefício privado ou pessoal. O que ocorria é que muitos desses representantes das elites usavam os cargos para locupletarem-se, para beneficiarem a si e aos seus familiares mais próximos, não defendendo em primeira instância os interesses da coroa portuguesa ou do governo geral, ou do donatário. Viam em primeiro lugar o que lhes era favorável. E assim criou-se uma forma de administração pública em que o interesse privado acaba se sobressaindo. Como já foi trabalhado em uma interessante questão do Enem, que nós vamos abordar na nossa revisão, a partir de um texto do professor Gilberto Freire e do professor Sérgio Buarque de Holanda, sobre o patrimonialismo, trabalhando como resposta à prevalência do poder privado na esfera pública. É o patrimonialismo, meu querido aluno. O que é o patrimonialismo? É você enriquecer às custas de um cargo ou função pública. Pode ser chamado também de mandonismo local ou particularismo, que é o exercício do poder pessoal. Os senhores de engenho que eram temidos, que eram respeitados pelos seus funcionários, pelos agregados e até pelas autoridades coloniais. Os armadores das bandeiras. Os chefes das famílias coloniais, os grandes chefes, os grandes patriarcas. Mandonismo é o poder local, o particularismo político, quando o poder dos mais ricos e mais fortes acaba prevalecendo nas relações públicas, ou na relação entre a sociedade civil e o Estado. O nepotismo, a prática de empregar parentes para cargos públicos. O assistencialismo, que é a concessão de favores em troca de subserviência ou submissão pessoal. Nós vamos ver isso muito no período imperial, sobretudo na regência e principalmente na Primeira República, a chamada República das Oligarquias, em que o assistencialismo e o clientelismo, na forma do coronelismo, tem a sua maior expressão. O clientelismo é o favorecimento de agentes privados na esfera pública, na esfera estatal. O coronelismo, o poder dos senhores de terras. Primeiramente, chefes das milícias imperiais, a chamada Guarda Nacional, em que qualquer fazendeiro que municiasse um determinado número de homens, armando-lhes e pagando-lhes salários, teriam direito a uma patente e a uma remuneração, correspondente à quantidade de homens na tropa, chegando de sargento até tenente ou coronel da Guarda Nacional. Quando a Polícia Militar é criada no Brasil, em 1917, no governo do presidente Venceslau Braz, vai aproveitar as patentes da Guarda Nacional. Mas a Guarda Nacional surge no Brasil Império, em 1831, no chamado período regencial. Mas o fenômeno político ligado à liderança, ligado ao forte controle eleitoral dos fazendeiros, sobre os currais eleitorais, a chamada máquina eleitoral, ela é advinda da consolidação da República das Oligarquias. Aí trabalhando um conceito chamado longa duração, como diz o historiador Fernand Braudel. Aquilo que permanece no tempo, as práticas que permanecem no tempo. Então o coronelismo, como uma expressão republicana do mandonismo, originariamente do período regencial, mas que terá maior ênfase e maior efetividade no período da Primeira República. E, trocando em miúdos, é o que pode-se também denominar de corrupção. Um termo bastante indigesto, que você precisa trabalhar com muito cuidado, ancorando-se em argumentos históricos.
o desvio, o enriquecimento ilícito, a malversação do erário público, a prática do enriquecimento através do desvio de verbas, tão comum, tão recorrente e lamentavelmente presente na nossa história política, é também um dos exemplos do patrimonialismo ou imbricação, fusão ou confusão entre o público e o privado. Anote aí, fazer uso do Estado em benefício privado ou pessoal. Encerramos aqui a nossa aula, deixando para você um grande abraço e te aguardando para a aula número 3. Até lá!